deputado federal Paulderney Avelino fala ao Norte em entrevistas sobre Polo Industrial de Manaus, reforma tributária e o maior desafio da Prefeitura de Manaus a partir de 2025. Volta como deputado federal. Eu fui candidato em 2022 e com o objetivo claro de ganhar a eleição. Infelizmente, eu fiquei como primeiro suplente. E surge agora essa oportunidade para que eu possa retornar à Câmara dos Deputados. E o farei. E uma coisa que é importante te dizer, eu tive 6 mandatos de deputado federal e, modéstia à parte, eu tenho uma experiência larga dentro do Congresso Nacional e fiz política durante toda a minha vida pública como deputado federal. Mas eu te confesso que nós estamos vivendo um outro momento. E é um momento que, quando eu deixei o mandato em 2019, 31 de janeiro de 2019, nós tínhamos uma forma de fazer política e hoje eu percebo que há uma forma diferente de fazer política. Isso vem acontecendo desde exatamente 2019, com essa polarização ideológica que aconteceu no Brasil e em vários lugares do mundo, e que no Congresso Nacional não é diferente. Então, vamos entender isso aí e nos posicionarmos também. Não, quero te dizer, não me posicionar como alguém com uma posição, como eu posso dizer, xiita. Ao contrário, a minha experiência me indica que, assumindo o mandato, o que eu fazia antes, independente de questões ideológicas, era trabalhar pelo Amazonas e trabalhar pelo Brasil. Isso eu pretendo continuar fazendo. Prioridades em Brasília. Eu me especializei durante todos os meus mandatos, desde o primeiro mandato, com o tema Zona Franca de Manaus. E fiz muito pelo meu estado, trabalhando esse tema, e te garanto que, se chegamos até aqui, nós chegamos até aqui por conta de muitas coisas que eu fiz ao longo do tempo como deputado federal e até mesmo fora do mandato. Em 2020, eu já não estava mais no mandato, mas trabalhei intensamente junto com outros atores técnicos do Amazonas na lei de informática, que possibilitou que nós tivéssemos uma legislação que viesse a fazer com que a informática hoje seja o principal produto produzido na Zona Franca de Manaus, com em torno de 33% do faturamento do nosso polo industrial. Então, nós temos algumas questões extremamente importantes. Neste ano de 2023, foi aprovada a reforma tributária. Essa reforma tributária que muitos acreditavam que não seria aprovada. E eu vou te dizer aqui, desde 1992, no meu primeiro mandato, eu já fazia parte das comissões de reforma tributária, com nomes reconhecidos no Brasil, nomes como Delfim Neto, nomes como Roberto Campos, nomes como enfim, nomes os mais diversos economistas, ministros, ex-ministros que estavam no Congresso,
faziam parte também. Então, de 92 para 2023, se passaram 31 anos, não é isso? 31 anos. Então, só eu vivi isso durante esse período. Polo industrial e reforma tributária. Tem a regulamentação. E a regulamentação é uma questão que vai fazer a sintonia fina. Tem um ditado popular que diz que o diabo mora nos detalhes. E nós temos que trabalhar exatamente esses detalhes, que é para nós não termos surpresas, nós buscarmos o fortalecimento, a solidificação do nosso modelo econômico. Nós temos a Zona Franca até 2073, e esta solução que foi dada no final da aprovação na Câmara dos Deputados para a proteção da Zona Franca de Manaus, acredito que isso foi o melhor que poderia ter acontecido, porque podem dizer que o IPI é um imposto retrógrado que tributa a produção, mas neste caso, como o IPI foi sacado da reforma tributária, ele volta apenas para a proteção, uma barreira fiscal a favor da Zona Franca de Manaus. E nós precisamos disso. Mas nós precisamos, depois do transcorrer da conversa, eu te digo por que nós precisamos evoluir também na Zona Franca de Manaus, na indústria da Zona Franca de Manaus, em políticas públicas no Amazonas, para que nós possamos merecer até 2073, ou seja, por mais 50 anos, esse modelo que nós ganhamos do Brasil e dos brasileiros para a nossa região. Crescimento nos próximos anos. Primeiro, nós precisamos cuidar das leis complementares que irão regulamentar o que foi aprovado na PEC, na proposta de emenda constitucional da reforma tributária. Então, nós temos que nos ater muito a isso e buscar fazer um trabalho. Não será um trabalho simples, não será um trabalho fácil, porque nós vamos estar diante de quórum que seria apenas um quórum qualificado de 257 parlamentares na Câmara e 257 na Câmara e 41 parlamentares no Senado. Nós precisamos buscar, primeiro, consolidar o que foi colocado na Constituição, que já está promulgado, então está na Constituição. Essa proteção à Zona Franca de Manaus, esse diferencial competitivo. Agora, nós temos que buscar também trabalhar novas matrizes para o Amazonas. Entendeu? O Amazonas é um estado totalmente diferenciado. E nós temos que ter muito cuidado com o patrimônio natural que nós temos no Amazonas. Esse é um patrimônio que não pode ser medido em valores, não pode ter valor pecuniário, porque é uma coisa que trata da existência da humanidade, que é a floresta amazônica. E o Amazonas é o estado ainda mais preservado, mas o Amazonas foi muito devastado. A verdade tem que ser dita. O Amazonas foi muito devastado. Agora, nós precisamos levar políticas públicas para evitar que essa devastação continue também no nosso estado. Nós temos que buscar trazer novas matrizes
econômicas, além da matriz da Zona Franca de Manaus, que é a mais importante, e dentro da indústria da Zona Franca de Manaus, do polo industrial de Manaus, nós temos que buscar fortalecer essa grande população de trabalhadores que nós temos, que é exatamente para darmos melhores condições de vida para essa população. Nós precisamos elevar o salário desses trabalhadores. Quem conhece a Zona Franca de Manaus, quem conhece as indústrias, você percebe ainda empresas de montagem, empresas que trabalham com muita mão de obra intensiva, e essas pessoas passam o dia na fábrica trabalhando. E essas pessoas precisam ter, e com um salário um pouco acima do salário mínimo. Nós precisamos melhorar o salário desses trabalhadores. É muito importante, porque essas empresas têm uma vantagem que não tem em nenhum outro lugar do Brasil. Essas empresas, com essa reforma tributária, e ainda as que têm benefícios, 2032 será o ano onde os benefícios se acabarão definitivamente, pela Lei Complementar 160, e nós seremos o único Estado brasileiro que terá benefício para produzir. Então, nós temos que cuidar disso, nós temos que nos preocupar. Nós temos, se não me falha a memória, 55 anos de Zona Franca de Manaus. 55 ou 56 anos. E nós vamos a 2073, nós temos mais 50 anos. Então, nós temos que buscar, sim, olhar com um olhar de estadistas. Os governos do Amazonas, eles precisam olhar para o nosso estado, para o interior do estado, para Manaus, uma forma de consolidar, de implantar políticas públicas, infraestrutura, para que o nosso estado possa dizer, nós tivemos esses benefícios, nós tivemos a Zona Franca de Manaus, mas está aqui o legado que a Zona Franca deixou para o Amazonas. Não como na época da borracha, que quando houve a debate da borracha, Manaus, o Amazonas, ficou a pão e água. E tivemos que buscar alternativa de sobrevivência e veio, muitos anos depois, décadas depois, a Zona Franca de Manaus. Então, nós não podemos repetir erros que tivemos no passado. Sequência de ataques ao modelo Zona Franca. O modelo tributário que nós temos no Brasil ainda hoje, que eu te disse que esse vai se encerrar em 2032, são os estados, cada um brigando pela sua parte no bolo. Ou seja, se um estado concede benefícios, outro vai tentar buscar conceder outros benefícios ou mais benefícios para que possa tirar uma empresa de um estado para o outro, ou então conseguir levar empresas para esse estado. O estado de São Paulo, nós tivemos uma vitória grande recentemente no Supremo Tribunal Federal, coisa que a gente vinha lutando já há muitos anos para que São Paulo deixasse de criar problemas na concessão do crédito do ICMS dos produtos que saem de Manaus para a Zona Franca, para o estado de São Paulo. Porque o nosso principal destino é São Paulo. São Paulo atua como um distribuidor dos produtos da Zona Franca de Manaus, também, além dos seus produtos, que são produzidos em São Paulo. Então, nós tivemos essa vitória, que o Supremo disse que São Paulo tem que conceder, tem que garantir o crédito tributário do ICMS dos produtos da Zona Franca de Manaus, que não vinha concedendo. Então,
Isso já é um grande diferencial. Isso já é um grande diferencial. Esses produtos, São Paulo faz isso, São Paulo não concede esse crédito para outros estados, mas como também não estava concedendo para o Amazonas. A partir dessa decisão, tem que, sim, reconhecer esse crédito. Então, eu vejo que é uma luta pela sobrevivência. Todo mundo briga. O Amazonas se mostra muito forte quando é ressalvado nessa emenda constitucional e, digo mais uma vez, o Brasil reconhece isso, mas, de alguma forma, governantes tentam não nos boicotar, mas também buscar elementos para a sua sobrevivência também. Então, temos que encarar dessa forma. Nós não somos mais coitadinhos, nós somos um Estado pujante, nós somos o Estado com a maior parcela de arrecadação em todo o norte do Brasil. Nós estamos aí entre Manaus, deve ser entre a quinta e a sétima capital com o maior PIB brasileiro, e temos que conversar de igual para igual, entender que a briga pela sobrevivência é uma coisa da realidade que nós temos. BR 319. 319 é a pauta desde o meu primeiro mandato. Eu me lembro que em 1991, eu assumindo o mandato pela primeira vez na Câmara dos Deputados, há 32 anos atrás, eu já recebia as associações de moradores, trabalhava isso, brigava até, já cheguei a dar entrevista para a imprensa alemã, a imprensa francesa, enfim, de outros países sobre essa questão. E eu sempre me posicionei da seguinte forma: o Amazonas não pode ficar isolado do resto do país. Nós precisamos ter, sim, uma via de comunicação rodoviária, uma via de comunicação ferroviária, e nós temos que buscar esta comunicação que nós, não vou dizer que nós perdemos, mas nós temos hoje aí uma rodovia, parte do ano trafegável, parte do ano não trafegável, em razão das chuvas. Agora já deve estar com problema também de tráfego, por conta das chuvas que estão caindo na nossa região. Mas eu entendo que é fundamental que nós tenhamos essa ligação com o restante do país. É fundamental. Nós não podemos ficar dependendo apenas dos rios como nosso principal meio logístico e também de aviões. Eu, particularmente, defendo uma ferrovia entre Manaus e o restante do Brasil. Vamos lá, interligar Manaus com a ferrovia de grãos que tem em Mato Grosso, que tem em Goiás, com São Paulo. Isso possibilitaria que nós pudéssemos transportar as cargas de uma forma segura, rápida, com mais vantagens para as indústrias que produzem e com preço mais barato. Nós temos, infelizmente, um custo muito elevado da nossa carga, do nosso produto produzido em Manaus e do produto que chega em Manaus, não apenas pelo fato do frete ser caro, mas também os custos dos portos. Nós não temos um porto público, isso é uma coisa também complicadíssima, inadmissível. Eu, desde 2014, 2013, que eu fico... A Dilma era presidente, mas eu era de oposição, eu ficava brigando para se fazer, chegou até editar uma medida provisória ali com relação àquele porto da Siderama, para criar ali um porto público. E eu trabalhei muito nesse sentido. Depois não deu certo esse porto na Siderama. Mas nós precisamos reduzir
custos para que o nosso produto possa chegar em São Paulo, onde quer que seja, mais barato, com essa logística mais barata. Não dá para a gente continuar transportando, fazendo esse transporte fluvial, marítimo, tem transporte, navios que vai de Santos para Manaus, de Manaus para Santos, mas também o rodo fluvial, né? Esse que vai até Belém, e de Belém vai pela Belém-Brasília, até São Paulo também, Belém-Brasília e outras, enfim. Mas o que eu quero lhe dizer é que nós precisamos amadurecer essa ideia para termos essa ligação, seja rodoviária, seja ferroviária, com o restante do país. Ministério do Meio Ambiente e BR-319. Nós temos que ser muito claros e não podemos aqui falsear com a verdade. Não sei se você sabe o que está acontecendo no sul do estado do Amazonas. É uma devastação das florestas. Reservas nacionais, reservas indígenas estão sendo devastadas, ou foram devastadas. Nesse atual governo, eu não tenho notícia, mas chegavam ônibus com pessoas vindo de outros estados, já com equipamentos colocados, com práticas que fizeram em outros estados, como Mato Grosso, Pará, Rondônia, com correntões, derrubando a floresta e queimando a floresta, no sul do estado do Amazonas. Isso é uma coisa boa? Não, não é. E depois essas pessoas grilavam essas terras para vender. Então, isso está errado. O Ministério do Meio Ambiente conhece toda a prática da região e nós temos que buscar dar garantias de que questões irresponsáveis irão acontecer ao longo da rodovia. Então, talvez por isso que criem tantos problemas, porque normalmente, quando passa o asfalto numa rodovia, aí a depredação ambiental chega junto. Então, acho que nós temos que ter, sim, cuidado. Sou a favor que nós tenhamos a nossa BR-319, mas nós temos, sim, que ter cuidado. Eu tenho coragem de dizer isso aqui e tenho coragem de falar isso no Amazonas, ou lá em Apuí, ou lá em Manicoré, em qualquer lugar onde eu esteja, nós temos que ter responsabilidades. A sobrevivência, a economia é uma coisa, e a gente ter responsabilidade para produzir, tendo respeito ao meio ambiente, é uma outra coisa, e nós precisamos produzir com respeito ao meio ambiente. Candidato próprio do União Brasil. Nós vamos organizar o partido ainda está sem comando no Estado, mas nós já conversamos, eu e o governador Wilson Lima, e deveremos, acho que agora em janeiro ou fevereiro, definir essa situação partidária. O que é importante é que a coisa está pacificada e depois vamos definir e as decisões de candidaturas nas capitais irão passar pelo Diretório Nacional do Partido também. Maior desafio da Prefeitura de Manaus a partir de 2025. É uma cidade que precisa de muito cuidado. Manaus é uma cidade que cresce de uma forma exponencial. A população de Manaus vem de vários lugares para se estabelecer em Manaus. Nós temos que ter políticas públicas para organizar a cidade.
Nós temos um grande problema aí, habitacional, por exemplo. As pessoas entram e vão ocupando terrenos, desmatando, queimando, e depois já cerca, faz um barraco. A meu ver, isso é falta de política pública também. Nós não podemos. Agora, esse tipo de coisa tem que ter respeito. Tem que ter respeito à propriedade privada, a propriedade do próprio governo. Porque essas áreas, elas precisam ser utilizadas para se fazer casas bem feitas, com equipamentos, como escolas, como posto de saúde. Nós temos que ter bairros de Manaus organizados. O que nós vemos é um crescimento completamente desorganizado da nossa cidade. Além do mais, nós precisamos criar em Manaus também uma fonte de riqueza, de atração de turistas. O turista vai para Manaus hoje, chega no aeroporto, dificilmente fica em Manaus. Pega um barco, vai para um hotel de selva, ou vai para um barco pescar. Hoje nós temos um turismo muito intenso. Mas Manaus é uma cidade linda. O centro de Manaus, nós temos aí duas culturas arquitetônicas. Nós temos a inglesa no Porto de Manaus, e com uma área grande de uma arquitetura inglesa. E temos a arquitetura portuguesa. Nós temos o restante da cidade ali, do centro de Manaus, é como se fosse uma cidade portuguesa. Lembra muito uma cidade portuguesa. Então, precisamos recuperar esse centro. Esse centro precisa atrair visitantes, e tem programa no Banco Mundial com recursos para fazer isso. Existem formas de você fomentar a própria recuperação de casas, de prédios no centro de Manaus, e não precisa fazer muita coisa, não. Deixa as fachadas recuperadas. E dentro dessas casas, desses prédios, você vai fazer bares, restaurantes, você fazer qualquer outra coisa, até mesmo prédios para morar, mas mantendo essa característica que é quem atrai. Por exemplo, Portugal, faz 3 anos que Portugal é o escolhido, o melhor destino da Europa. Portugal teve uma mudança radical. A recuperação de Lisboa, que também parte de Lisboa é muito degradada, hoje é uma cidade muito bonita, e Manaus parece muito com Lisboa. Manaus parece muito com a cidade do Porto, com Coimbra, por exemplo. Manaus parece essa parte do Porto, com Londres, com aqueles prédios de arquitetura inglesa. Nós precisamos recuperar isso. Isso vai trazer turista para a nossa cidade, vai movimentar a área de serviços, hotéis, restaurantes, bares, e isso movimenta muito a economia. Nós precisamos criar quando eu disse nova matriz, isso, para mim, é uma das principais matrizes que nós temos que cuidar. Entendeu? Então, não se atrai turista com uma cidade degradada, como está Manaus. Nós precisamos resolver. Manaus, como eu disse, é uma cidade muito bonita, e nós precisamos recuperá-la. Primeiro ano de gestão do presidente Lula. Como eu te disse, o Brasil se tornou um país dividido, com essa questão ideológica. Nós temos um executivo progressista e temos um Congresso conservador, e acredito que esse ano foi um ano, assim, digamos, de conhecimento de terreno. Os dois lados se estudando. E, mesmo assim, acho que houve avanço na área econômica. Acho que nós estamos buscando, com essas mudanças que estão sendo feitas, como, por exemplo, essa reforma tributária, criar condições para que nós possamos ter
melhores condições para atrair investimentos. O Brasil tem tudo para se transformar num país de grande destaque, com a sua economia, agora sem esquecer a qualidade de vida do seu povo, sem esquecer que nós temos também que investir muito em segurança pública. Nós temos hoje uma situação também complicadíssima nessa área da segurança pública e que não está sendo combatida a questão dessa insegurança, a marginalidade, da forma como deveria. Nós temos que ir a fundo, nós temos que investir maciçamente, buscar ajuda onde quer que nós possamos ter ajuda e trabalhar no sentido de que essas organizações criminosas que se implantaram no país, elas não possam continuar atuando da forma como estão. Avanço da criminalidade no Brasil. Porque nós temos leis penais aí para todo tipo de delito, todo tipo de crime, que nós precisamos ter o combate efetivo à marginalidade. Entendeu? Isso custa dinheiro. E o país tem que se dar conta, o Congresso Nacional tem que se dar conta de que nós estamos vivendo uma emergência. Nós estamos vivendo essa emergência com o avanço da criminalidade e temos que buscar conter isso. Nós temos que trabalhar no sentido de que é hora de dar um basta. Senão, nós teremos aqui dois estados. Um estado formal, como já temos em alguns lugares, e um estado informal. Você vê o exemplo do Rio de Janeiro aí. O Rio de Janeiro é o exemplo mais dramático que nós temos no nosso país. E nós não podemos permitir que aconteça isso no Rio de Janeiro, todo mundo fecha os olhos, porque daqui a pouco está acontecendo no Brasil inteiro. Gestão do governador Wilson Lima. Nós precisamos continuar. Eu fiz parte do governo dele até maio, onde nós aprovamos inúmeros projetos industriais. Acho que nós temos que dar, acho que ele tem que dar ênfase ao desenvolvimento econômico do Estado e tem que buscar também fazer essas ações de investimento na área social, geração de emprego, sobretudo. Não tem nada mais social do que você gerar emprego, e também na infraestrutura do nosso Estado. Nós temos que buscar dar prioridade a isso, e acho que o governo dele precisa também priorizar isso. Educação é fundamental, a saúde é fundamental, e também a segurança é fundamental. Se nós tivermos esse tripé funcionando bem, nós iremos ter, com certeza, uma economia andando melhor e aí criando condições para que nós possamos investir em infraestrutura, melhorar a vida dos cidadãos amazonenses. Mandato do prefeito Davi Almeida. Permanece até hoje, está crescendo, que é o orçamento na escola. Isso dá uma autonomia para o diretor da escola. E o Davi entendeu realmente que isso era importante, tanto que continua aumentando o orçamento para essa finalidade. Tem feito um trabalho grande na área viária de Manaus e tem que avançar. Tem um trabalho bom na área da saúde, porque cuida da atenção primária, e avançar também nessa questão da infraestrutura de Manaus, transporte público, que precisa ter uma atenção maior,
inadmissível que uma cidade do tamanho de Manaus, com quase 2,5 milhões de habitantes, não tenha um sistema de trem urbano, não tenha um sistema de veículo leve sobre trilho, não tenha um BRT, por exemplo, um ônibus rápido com a via exclusiva para os ônibus, e isso cria muita dificuldade para a população. Então, a minha sugestão também para o prefeito Davi é focar nessas questões. Transporte é muito importante, a questão viária de Manaus, extremamente importante, mesmo porque o prefeito está sempre correndo atrás dos problemas. Por exemplo, tem uma invasão, ele tem que fazer um bairro depois que essa terra é invadida, correndo atrás com escola, e aí entra outro problema. Como construir com dinheiro público se aquela área não tem documentação? Um posto de saúde, uma escola, e esses problemas têm que ser contornados. Então, como eu te disse, Manaus tem muitos problemas. E precisamos fazer de Manaus também, não apenas o polo industrial forte, solidificado, que nós já temos, mas também um polo turístico na Amazônia, em pleno coração da Amazônia. E poderíamos também ser um polo de logística, porque Manaus, se você olhar no mapa, Manaus está numa posição geográfica fantástica para fazer de Manaus ali um polo logístico de Amazon. Por exemplo, eu tinha a ideia de conversar com o pessoal da Amazon para colocar em Manaus um polo de distribuição de produtos, não só para Manaus, mas para a região toda ali, Colômbia, Peru, Venezuela, Bolívia, Panamá, está ali perto, 2 horas e meia de viagem de avião de Manaus. Miami está ali a 4 horas e meia de Manaus. Então, Manaus tem uma posição privilegiadíssima e vou trabalhar, sim, nesse retorno para que a gente possa transformar Manaus nesse polo logístico, com Mercado Livre, com Amazon, enfim, com essas empresas, mesmo essas chinesas que chegaram no Brasil, que a gente possa colocar Manaus nesse contexto. Além do mais, tem outras questões que eu já estou de cabelo branco, mas venho falando sempre, e uma hora vai chegar. Por exemplo, os Estados Unidos, que importam praticamente 100% dos seus eletroeletrônicos, e hoje os produtos de informática do México importavam da China, mas as próprias empresas chinesas, em razão desse contencioso que os Estados Unidos estão tendo com a China, as empresas chinesas estão se mudando para o México para poder continuar vendendo para os americanos. Por que são tão preocupados com a preservação da floresta amazônica? E nós temos um produto de altíssima qualidade, o mesmo produto produzido em Manaus, um telefone celular, produzido em Manaus, tem a mesma qualidade produzido na Coreia, tem a mesma qualidade produzida em Shenzhen, na China, em Xangai, em qualquer lugar do mundo, tem a mesma qualidade e, pasme, o mesmo preço em dólar. O mesmo preço em dólar. Então, nós temos condições também de obter uma fatia de mercado nos Estados Unidos, que tem uma importação, negócios em torno de 500 bilhões de dólares ou mais, agora o número que eu tinha seria 500 bilhões, onde 10% desse volume são de produtos de informática e produtos eletroeletrônicos, com o México. Então, se pegássemos 10% dessa fatia, 5 bilhões de dólares, nós daremos um salto gigantesco, porque Manaus nunca exportou 5 bilhões de dólares. O máximo que nós conseguimos exportar foi 1,5 bilhão de dólares. Imagina, você ter um aumento aí de 400% do recorde que nós conseguimos exportar. Então, com condições, preço, nós temos para
fazer isso. O que nós precisamos? Nós precisamos que governo estadual, Prefeitura de Manaus, governo federal possam encampar essa tese e trabalhar com os nossos embaixadores, diplomatas, para buscarmos essa fatia com tarifas especiais, como fazem com o México, para que nós possamos também desenvolver a nossa indústria e, com isso, fazermos a preservação da nossa floresta, criando condições de crescermos ainda mais o nosso polo industrial, o nosso polo turístico, com Manaus recuperada e gerando esse bem-estar na nossa sociedade. Mensagem ao povo do Amazonas. E desejar a todos que nos ouvem e aqueles que também não nos ouvem, nós precisamos ter um mundo melhor, um mundo sem guerra. O mundo tem guerra, nós só não temos uma guerra mundial declarada, mas nós temos aí inúmeras guerras hoje sendo travadas no mundo. Nós precisamos de paz. Nós precisamos ter um Brasil com menos guerras também, porque nós aqui também temos as nossas guerras urbanas. Nós precisamos, como eu disse ainda há pouco, tratar dessas questões. Nós somos irmãos, nós temos que buscar lutar pela nossa sobrevivência, por uma vida melhor, mas temos que lutar com dignidade e trabalhar, fazer com que o nosso trabalho possa render frutos para as novas gerações, com melhor educação, com uma saúde de qualidade. E o Brasil dá vários exemplos aí, como a nossa rede do SUS, que é um sistema único que nós temos no mundo e que precisamos estar sempre melhorando. Então, isso nós precisamos ter. Acesse o portalnorte.com.br e confira a matéria completa.